João 19, versículos 16 a 27, levante bem alto sua Bíblia, diga comigo: essa é minha Bíblia. Eu sou o que ela diz que eu sou. Eu tenho o que ela diz que eu tenho. E eu posso. E nunca mais serei o mesmo. Amém. João 19, versículo 16 diz assim: finalmente Pilatos entregou a eles para ser crucificado. De manhã nós falamos sobre o julgamento de Jesus, falamos sobre o que faremos com esse Jesus. Essa é uma pergunta que todo mundo tem que se fazer um dia na sua vida. O que você vai fazer com Jesus? Vai amá-lo ou vai deixá-lo de lado? E agora Pilatos, então, depois de fugir e se esconder e dar desculpas e tentar empurrar Jesus para resolver o problema dele, ele finalmente resolve entregar Jesus. Essa é a ideia que João quer passar para nós, para ser crucificado. Então os soldados encarregaram-se de Jesus. Levando a sua própria cruz, ele saiu para o lugar chamado Caveira, que em aramaico é chamado Gólgota. Ali o crucificaram e com ele 2 outros, um de cada lado de Jesus. Pilatos mandou preparar uma placa e pregá-la na cruz com a seguinte inscrição: Jesus Nazareno, o Rei dos Judeus. Muitos dos judeus leram a placa, pois o lugar em que Jesus foi crucificado ficava próximo da cidade e a placa estava escrita em aramaico, latim e grego. Os chefes dos sacerdotes dos judeus protestaram junto a Pilatos: não escrevas o Rei dos Judeus, mas sim que esse homem se dizia Rei dos Judeus. Pilatos respondeu: o que escrevi? Escrevi. Tendo crucificado Jesus, os soldados tomaram as roupas dele e os dividiram em 4 partes, uma para cada um deles, restando a túnica. Esta, porém, era sem costura, tecida numa única peça do alto a baixo. Não a rasguemos, disseram uns aos outros. Vamos decidir por sorteio quem ficará com ela. Isso aconteceu para que se cumprisse a escritura que diz: dividiram as minhas roupas entre si e tiraram sortes pelas minhas vestes. Foi o que os soldados fizeram. Perto da cruz de Jesus estava sua mãe, a irmã dela, Maria, mulher de Cleopas, e Maria Madalena. Quando Jesus viu sua mãe ali, e perto dela o discípulo a quem ele amava, disse à sua mãe: aí está o seu filho. E ao discípulo: aí está sua mãe. Daquela hora em diante o discípulo a recebeu em sua família. Vamos orar? Senhor, fala conosco. Traz a tua palavra ao nosso coração agora. Invade esse ambiente com teu Espírito. Que seja um tempo de reflexão, um tempo de espiritualidade, Senhor, de encontrarmos, Senhor, a tua voz dentro de nós nessa noite. Que seja um momento de graça, em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Amém. Depois de todo engano e vergonha, esse é um texto difícil, é um texto que machuca a gente um pouco, dói o coração da gente ver o que eles podem fazer, o que eles fazem diante de tanta injustiça, de tanta dor, de tanta malignidade. Jesus não havia feito nada, Jesus não tinha provocado nada, não tinha nada que eles pudessem acusar Jesus. E como nós vimos de manhã, o julgamento de Jesus foi uma farsa. Eles fizeram tudo para tirar Jesus da cena, e foram ao limite. Salmo 22 diz que os touros furiosos, os leões que rugiam, os cercaram. Davi, profetizando sobre esse momento, ele vai dizer que esses homens se transformaram em animais, tão furiosos e tão violentos como os animais. E é isso que a gente começa a perceber no texto. E olhando para a crucificação de Jesus, eu acredito que esse texto, nessa Páscoa, que está chegando agora, e é por isso que nós estamos estudando esses textos, traz sobre nós uma profunda reflexão. A primeira reflexão é que esse texto tem muitos símbolos, e muitos sentidos, e muitos significados, e muitos pensamentos, e um dos símbolos mais fortes desse texto para mim, é Jesus carregando a cruz.
É Jesus carregando o próprio instrumento de dor. É Jesus tomando a cruz dele e levando diante daqueles homens, depois de ter sido chicoteado, depois de ser colocado uma coroa de espinhos na sua testa. E ele tendo todo o poder, e sendo o Rei dos Reis e Senhor dos Senhores, ele se humilhou a tal ponto de tomar a cruz e seguir. E essa é uma lição que a gente não gosta de falar. Todos nós que amamos o Senhor e sabemos quem Ele é, vivemos nesse tempo essa dualidade entre viver aquilo que a gente pensa e a gente acha que deve viver, ou tomar a nossa cruz e seguir. Se nós quisermos seguir a Jesus de verdade, se nós quisermos ser aquilo que Deus quer que nós sejamos como igreja, como família, nós não podemos achar que a nossa vida com Deus é simplesmente uma vida de que eu faço o que eu quero e Deus me abençoa. Eu não acredito nessa vida. Todos nós temos que carregar a nossa cruz. E o que é essa cruz? São as lutas que nós enfrentamos, são as perseguições que nós enfrentamos, são as pessoas que riem de você porque você é do Senhor, são as coisas que você fala não, e porque você fala não, porque você até poderia falar sim, que nem eu preguei semana passada, mas você fala não porque você sabe quem Ele é, e isso se torna às vezes contra você. Pessoas te excluem, pessoas te machucam, pessoas te ferem, pessoas zombam de você, te ofendem, te xingam, te humilham. Mas não existe evangelho sem que você carregue a sua cruz. Embora que Jesus tenha conquistado tudo para nós na cruz, nós somos seguidores dele, nós somos discípulos de Jesus. E como os discípulos de Jesus, nós temos que aprender a negar a nós mesmos. Nós temos que aprender a colocar Jesus no centro. Nós temos que aprender a colocar a vontade do Pai em primeiro lugar na nossa vida. Por isso esse é um assunto que machuca a gente, porque a gente sabe que Jesus está sendo crucificado por nós. Nós entendemos que Jesus está sendo crucificado aqui, injustamente, sofrendo tudo isso, mas essa condenação era nossa. Era você e eu que devíamos estar sendo condenados. Mas pela graça do Senhor, Ele tomou o lugar por nós, ali naquela cruz, e nos salvou. Mas Ele não salvou você para você viver uma vida do mesmo jeito como alguém que não conhece ao Senhor. Ele salvou você para você viver uma vida direcionada por Ele. Então eu vou dizer uma palavra para você que talvez você não vai escutar em lugar nenhum. Você não vai escutar na internet, você não vai escutar na escola. Aliás, hoje a coisa que a gente menos vai escutar sobre isso é que todos nós temos que carregar a nossa cruz e fazer aquilo que Deus está mandando a gente fazer. Você recebe essa palavra hoje na sua vida? E às vezes, querido, a nossa cruz é um fardo, é uma luta que a gente está enfrentando, é um problema que Deus não resolve, é uma oração que você faz que não foi respondida, mas mesmo assim você sabe quem Ele é, você continua adorando, você continua buscando a presença do nosso Deus. Num evangelho que tem sido pregado tão triunfalista, onde as coisas tem que ser do jeito que a gente quer, onde Deus tem que nos abençoar da forma como a gente gostaria que Ele abençoasse, é desse jeito que Deus vai fazer. Existe uma questão curadora. O mundo é um lugar difícil, e onde a gente vive, tem lutas e batalhas. Engana-se aqueles que pensam que podem viver nesse mundo sem enfrentar lutas, sem enfrentar problemas. Mas ainda que você esteja enfrentando problemas, a força do Senhor para tomar aquela cruz e carregar por você, ela continua dentro de você, fazendo você poder carregar a cruz que você tem que carregar. Você crê nisso, meu irmão, que eu estou pregando? Então hoje a gente não gosta desse evangelho de renúncia, esse evangelho de dizer, olha, toma a tua cruz e me segue. Ou seja, fica quieto, aguenta o que você tem que aguentar, porque eu tenho promessas para você eterna na sua vida. A gente não gosta do evangelho que diz, negue a si mesmo. Ei, negue a si mesmo. É difícil pregar sobre isso hoje. É muito mais fácil falar, faça o que você quiser, e seja aquilo que você sonhou. Mas se aquilo que você sonhou não foi o que Deus sonhou para você, negue a si mesmo. Se Deus não escolheu isso para a sua vida, negue a si mesmo. Porque vale a pena.
porque vai ser curador, porque você vai entrar num estágio de maturidade, onde você sabe que você pode todas as coisas, mas você não é dominado por nenhuma delas. Porque Deus tem uma intimidade com você, que você sabe que a vontade do Senhor é boa, perfeita e agradável, e toda vez que você negou a si mesmo e fez o que Deus queria, bênçãos vieram sobre a sua vida, bênçãos vieram sobre sua casa. Então, querido, eu não tenho medo de pregar isso. É maravilhoso saber que eu só pude chegar onde eu cheguei, porque eu tomei minha cruz e segui. E aguentei todas as pancadas que tinham que ser aguentadas, porque eu sei quem Ele é, e sei que para Ele são todas as coisas. Agora você que vive acuado, que acha que você não deve negar nada a si mesmo, você não amadurece. Deixa eu pregar um pouquinho sobre isso, não está no meu texto, mas eu acho tão legal isso. Eu aprendi uma vez com um psiquiatra chamado Scott, vou lembrar o primeiro nome dele, Scott Peck. Ele falou uma coisa que eu nunca mais esqueci. Toda vez que você evolui, cresce como ser humano, você precisa negar-se a si mesmo. Vou explicar para você. Você é uma criança, só que aí você entrou na juventude. Se você continuar fazendo as coisas de criança, entende? As meninices de criança, você não evolui. Para você evoluir, você precisa negar as criancices e assumir a maturidade. Vamos mais fundo nisso? Você quer ser mãe. Lindo ser mãe, mas dá para ser mãe sem negar a si mesmo? Não dá. Criança chora, criança é um tirano, ele acorda de madrugada e não quer saber se você está cansado ou não, ele começa a gritar e você tem que levantar, mas você negou a si mesmo, e quando você negou a si mesmo, você entrou no outro estágio da tua vida, você entrou no estágio de ser mãe, e as coisas ficaram para trás. Aquela liberdade, podia dormir. Eu me lembro que eu descobri que eu era pai. Eu conto essa história porque para mim foi um insight que eu tive. Quando eu estava, minha filhinha pequena, 3 anos de idade mais ou menos, eu, claro, já sabia que era pai, mas eu ainda precisava mudar a mente. E eu estava comendo meu doce. Eu tinha ido num lugar, comprado doce. Sabe aquele doce que você quer? Você fala, eu vou comer um doce. Não é um qualquer doce, é o doce, sabe? E eu fui e comprei o doce. E aí coloquei na mesa. E eu estou comendo o primeiro pedaço, o segundo pedaço, e quando eu olho para o lado, tem 2 olhinhos assim, ó, no meu doce, lindos, maravilhosos, coisa mais fofa do mundo, mas ela quer comer o meu doce, e aí o que você faz? Não tem outro, já fechou, eu fui buscar, o que você faz? Não, você come o doce, deixa seu filho chorando. Você nega a si mesmo. Você nega. E por que nega? Porque você evoluiu. E naquela hora eu falei, por que eu vou negar o meu doce? Se fosse outra pessoa, eu falava, sai, em nome de Jesus. Mas eu não posso fazer isso, porque eu entendi que eu sou pai. E ser pai é ser provedor. E eu não vou deixar minha filha com vontade. Eu prefiro ficar com vontade. Então, querido, tomar a cruz, negar a si mesmo, é um crescimento espiritual que Deus tem para nós. E quando você quer receber a porção dobrada do Espírito Santo, você aprende que negar a si mesmo é trazer um novo ciclo na tua vida e numa nova estágio. Se você quer ser casado, você precisa negar a sua solteirice. Se você quer ter recursos para a sua velhice, você precisa negar o consumismo. E negar o consumismo é negar a si mesmo. Porque todo tempo eles estão lançando uma coisa nova para você comprar. E aí você fala, eu quero, eu preciso. Eu me lembro de uma criança que eu vi no shopping, que ela se jogava no chão, ela falava, mamãe, eu preciso. Eu não sei o que ela precisava, mas deu dó. E às vezes a gente faz isso, aparece uma coisa lá e você fala, eu preciso. Mas aí você quer casar, e o que você faz? Você nega. E essa negação, amém? Esse tomar a sua cruz é evolução, é crescimento, é entrar num novo ciclo da sua vida, é viver algo novo da parte de Deus. Irmão, parece uma coisa tão simples e tão óbvia, mas que nós não entendemos, que nós não podemos dizer sim para tudo. Porque automaticamente quando você diz sim para uma coisa, você está dizendo não para outras.
E se você disse sim no seu casamento, você está dizendo não para algumas coisas. Se você disse sim para a gestação, você está dizendo não para algumas coisas. Mas isso é evolução, isso é crescimento, isso é receber as heranças e as bênçãos de Deus na sua vida. Então diga comigo aí, lembra que eu falo para você que você vai dizer 3 frases da minha pregação para você não esquecer. Se você precisa dizer, tome a tua cruz. É bênção, tem bênção no final disso, tem milagres, tem promessas. Como é gostoso hoje eu sentar na mesa e comer com as minhas filhas e poder estar junto com a minha família. Mas quanta renúncia teve que fazer para chegar nisso? Quanta coisa você teve que dizer não? Mas quando você espiritualmente também toma a sua cruz, querido, paga o teu preço. A gente fala de graça, e graça já foi paga a todo preço. Mas o que eu estou dizendo é isso, é de você dizer não para algumas coisas. Porque se você disser sim para Jesus, automaticamente você está dizendo não para uma série de coisas. Você recebe essa palavra na tua vida, querido? Agora, eu creio nisso. Toda vez que a gente toma a nossa cruz e segue, então a gente vai recebendo aquilo que Deus tem para nós, as porções dobradas, as bênçãos, e a gente evolui. Eu quero dizer isso para você. Ninguém quer ficar no mesmo estágio para sempre. Ninguém quer ficar na mesma posição para sempre. A gente quer viver coisas novas. E para viver coisas novas, e para evoluir nessas coisas novas, a gente tem que tomar a nossa cruz e seguir. Aleluia. Mas o texto continua, eu nem comecei a pregar ainda, vou começar agora. Tendo crucificado, isso é muito forte para mim. Eu acho interessante que João não descreve a crucificação, ele não fala detalhes, ele só fala assim, tendo crucificado. É um choque. É como se ele estivesse dizendo assim, olha, pregaram no madeiro, já foi. Mas o que tem por trás dessa frase é poderoso. Tendo crucificado, ou seja, com ele foi entregue todos os nossos pecados e pela graça dele somos salvos. Naquela cruz, toda a culpa foi crucificada com ele. Tendo crucificado, todas as promessas de Deus foram liberadas sobre as nossas vidas e tudo aquilo que a cruz conquistou é direito nosso, é nossa herança, é bênção de Deus para a nossa vida. Agora, a palavra não diz nada sobre isso, ele só diz assim, ó, tendo crucificado, os nossos pecados foram lançados sobre ele, as nossas culpas foram lançadas sobre ele, o Cordeiro de Deus está recebendo todo o juízo e todo o cálice da ira de Deus nessa frase. Agora, isso traz para mim que você e eu precisamos agora receber toda a obra da cruz em nossa vida. Tudo que a cruz tem para nós, querido. E uma das coisas que eu quero dizer para você é que o sangue de Jesus que foi derramado naquela cruz te lavou de todos os seus pecados. Eu creio, querido, que você precisa entender que agora você tem acesso à presença de Deus e você é filho por causa dessa cruz. Aleluia. Eu sei que você já ouviu essa história tantas vezes, mas às vezes a gente não recebe essa obra da cruz porque a gente não entende que Cristo, querido, nos fez amigos de Deus, nos fez unidos com Deus, nos fez sermos agora família de Deus. Então eu não sei o que o mundo te oferece, eu não sei qual é a última balada da moda, o que eu sei, querido, que aquilo que Ele conquistou na cruz, nada pode substituir. Quantos aqui creem nessa obra da cruz, querido? Então eu fico pensando, quantas vezes a gente não entende, a gente despreza essa obra da cruz. Eu acho que você sabe tudo que é teológico sobre a obra da cruz. Pela cruz e pelo sangue de Jesus, nós fomos lavados, perdoados, Ele pagou o preço, Ele bebeu o cálice da ira de Deus. Mas eu não quero falar de teologia agora, eu quero falar de experiência prática. Eu quero dizer, querido, que agora Ele habita dentro de você, que agora você é uma nova pessoa, você agora nasceu de novo, a presença de Deus está aí, toda a autoridade foi derramada sobre você, o poder da cruz habita em nós. Porque às vezes eu acho que a igreja não entende isso. A gente não entende que a gente está em guerra por causa dessa cruz. A gente não entende que o inimigo nos odeia por causa dessa cruz. A gente não entende que a gente está batalhando e precisa tomar a nossa cruz, porque a gente está num campo de batalha chamado mundo, e no mundo tereis aflições, mas tem de bom ânimo, eu venci o mundo.
Então a igreja às vezes se arrasta. Às vezes a igreja adora como se estivesse adorando para si, e Deus está dizendo: não, eu quero levantar uma igreja, uma noiva que me adora, que entende tudo que eu conquistei na cruz por você. Eu acho isso lindo. E aí a gente vai pensando nessa obra da cruz, e a gente vai olhando para dentro, e a gente chega para a conclusão de que, será que o medo não está roubando você da alegria de viver o que Cristo conquistou na cruz? Eu vou explicar. Se você crê que naquela obra da cruz, Cristo conquistou tudo que você precisa, será que o medo de você ser infeliz não está roubando a obra da cruz na sua vida? Então você acha que você tem que ser feliz do seu jeito, e para você ser feliz do seu jeito, a resposta do mundo é que você não deve negar a si mesmo. Faz o que te dá na cabeça, faz o que te surgiu na mente. Faz agora, porque você não sabe se você vai viver amanhã. Será que o medo do futuro, o medo do que pode acontecer amanhã, e você sabe o que Jesus conquistou na cruz por você, está fazendo você negar tudo o que Jesus conquistou naquela cruz, porque você acha que você tem que se resolver, e você não pode depender do Senhor? Eu vou dizer o que eu creio. Não é fácil. Não é fácil você viver num mundo onde as pessoas dizem para você que se você não se virar sozinho, se você não se resolver, amanhã você não vai ter nada e você vai passar necessidades e dificuldades. Não é fácil você olhar para a cruz e entender que na cruz Ele se entregou, e Paulo, entendendo sobre isso, ele diz um dos versículos que eu mais gosto na Bíblia, ele diz: como que aquele que entregou o seu próprio Filho não nos dará juntamente com Ele todas as demais coisas? E aí a gente vive num meio que eu não consigo entender. Eu acho que eu sou lento mesmo, porque eu não consigo entender como as pessoas podem achar que elas vão deixar a obra da cruz e vão ser felizes com aquilo que o mundo está oferecendo para a vida delas, se elas já tentaram isso e não resolveu o problema da vida delas. Consegue entender o que eu estou pregando? Como é que elas conseguem entender que o medo delas está roubando aquilo que Ele conquistou na cruz? Eu não sei, querido, mas eu vou falar isso para você com todo o meu coração. Eu amo tanto Jesus, porque eu não tenho ninguém, eu só tenho Ele. Eu não tive meu pai. Quem teve os pais é uma benção. Eu não tive a minha mãe. Eu tive minha mãe, mas minha mãe estava tão doente que não dava para ter minha mãe. Minha mãe vai descobrir que eu sei escrever e que minha letra é feia com 10 anos de idade, já na 4ª série, e eu fico de castigo por causa disso. Falei: mas agora a senhora vai ver meu caderno? Mas eu tinha Jesus, e eu tinha a obra do que o Senhor Jesus fez na cruz. Muitas vezes o diabo vem com seus banquetes, os seus manjares, você entende o que eu estou pregando, né? E ele fala um monte de coisa na tua cabeça, ele te coloca coisas, mas querido, aquilo que Jesus conquistou na cruz é insubstituível, não é negociável nas nossas vidas. Mas eu acredito mesmo que quando as pessoas substituem essa obra na cruz, sabe, colocam de lado Jesus, que nem eu preguei de manhã, o que faremos com esse Jesus? E a gente coloca ele de lado, é porque essas pessoas não entenderam o que Jesus conquistou para ela na cruz. Dentro de você habita o Espírito Santo de Deus. Que privilégio você tem de você poder falar com o Senhor e Ele compartilhar os sonhos dEle, os pensamentos dEle com você. Mas o mundo quer que você esqueça tudo isso, quer que você olhe para isso como um peso, quer que você entenda que tomar a sua cruz é um peso, negar a si mesmo é um peso, colocar Jesus em primeiro lugar, então, dizer que você vai fazer a vontade dEle é um peso. Mas eu não acredito em nada disso, eu não acredito em nada disso. Às vezes quando eu vou orar, eu falo: Senhor, eu não tenho ninguém, mas eu sei que eu tenho o Senhor. E no fundo a gente não tem ninguém, porque ninguém nos pertence, ninguém é nosso. Faz sentido o que eu estou pregando agora?
Você não tem ninguém. Eu tenho meus filhos. Eu sei, mas seus filhos crescem. Eles vão viver os sonhos dele. Você tem que deixar viver. Você não sabe como vai ser sua velhice. Você não sabe como você vai sair dessa terra. Eu estou cavando um buraco aqui que eu acho que eu não vou sair. Você não sabe quando você vai morrer. Ninguém vai morrer essa semana, está todo mundo proibido, tá bom? Está proibido de morrer, diga aí amém. Mas a gente não sabe. Mas a gente sabe que na casa do nosso Pai tem muitas moradas. Diga aí, a casa do meu Pai tem muitas moradas. Então, querido, quando a pergunta que a gente tem que fazer é: por que você não faz isso agora? Eu vou ser radical. Vislumbre aí os seus últimos minutos de vida. Calma, eu já vou sair dessa, é rápido. Eu vou levantar essa mensagem, até o final eu consigo. Vislumbre esses últimos minutos e ofereça a sua vida a Ele. Entendeu o que eu disse ou não? Vislumbre o seu final e diga assim: Senhor, a minha vida toda foi tua, desde o começo. Quem pode dizer glória a Deus aqui? Quem pode adorá-lo? Então a gente vive nesse mundo, querido, querendo fazer você negar a obra na cruz, querendo que você negue os espinhos, negue os cravos, negue a morte dele. E eu não acredito que Deus morreu naquela cruz, Jesus morreu naquela cruz, o nosso Deus morreu naquela cruz, para você viver essa vidinha. Eu estou muito radical, meia boca que você está vivendo aí. Deus tem mais para você, Deus tem unção para você na sua vida, Deus tem graça para você, Deus tem poder para você, Deus tem salvação para a tua casa, Deus tem transformação para a tua família, Deus tem autoridade para te dar, Deus tem vitória para colocar na tua mão. Se você crer, dar um brado aqui, te dou 30 segundos para você adorar por aquilo que Ele fez na cruz. Aleluia! Aleluia! Talvez você tenha pensado isso, você não tem ninguém. Eu não sei porque o Espírito Santo me incomoda de repetir isso. Às vezes a gente acha que não tem ninguém, e às vezes a gente não tem ninguém mesmo. Se você estiver sem dinheiro, quem vai pagar as suas contas? Se você ficar doente, quem vai cuidar de você? Talvez a pessoa que está ao teu lado, talvez ela não possa cuidar de você, mas eu sei de uma coisa: eu tenho um Deus que me ama e que nunca vai me deixar e que nunca vai me abandonar. Ele é o Senhor da minha vida. Eu não sou dono de mim mesmo, Ele é o meu dono. E se você tem um Deus assim, a glorifique, adore, louva, porque você conhece a obra daquela cruz. Pronto, vamos subir. Versículo 23 e 24: tendo crucificado Jesus, os soldados tomaram as roupas dele, os dividiram em 4 partes, uma para cada um deles, restando a túnica. Esta, porém, era sem costura, tecida numa única peça de alto a baixo. Não a rasguemos, disseram uns aos outros, vamos decidir por sorteio quem ficará com ela. Isso aconteceu para que se cumprisse a escritura que diz: dividiram as minhas roupas entre si e tiraram sortes pelas minhas vestes. Foi os que os soldados fizeram. Esse texto é um texto que me impressiona, como homens tão violentos podiam dar tanto valor a uma peça de roupa e nenhum valor a um ser humano. Como eles podiam, querido, ficar tão impressionados com a túnica que era sem costura e não perceber o sangue sendo vertido naquela cruz, e não reconhecer quem ele era, e não enxergar, embrutecidos na sua mente, davam valor às coisas e não reconheciam as pessoas. A túnica é um símbolo aqui muito lindo, eu preguei isso aqui o ano passado. A túnica é o símbolo de um sacerdote. Eles estão segurando um símbolo na mão, é o símbolo de um sacerdote. Quem usava uma túnica sem costura dessa maneira era um sacerdote. E de repente eles estão com um símbolo mostrando para eles que aquele que eles estão crucificando é o sumo sacerdote, é o Senhor, que está morrendo em nosso lugar. Mas eles não conseguem entender isso, porque embora eles estejam segurando um símbolo, eles só têm olhos para aquilo que é material, aquilo que para eles os impressiona é a beleza da coisa, e não o símbolo do que ela representa.
Isso é uma lição para nós. Às vezes nós vivemos numa sociedade que é tão embrutecida, tão cegada, que ela valoriza mais as coisas do que as pessoas. Ela enxerga as pessoas como coisas. E elas olham e têm olhos para aquilo que elas dão valor, que é aquilo que é mais importante para elas. E aqui tem uma lição importante para nós, porque às vezes nós não percebemos como o inimigo, eu quero falar sobre isso, como o inimigo quer fazer você entender que coisas são mais importantes do que pessoas. Como ele quer fazer você olhar para as coisas que você não tem, para as coisas que você não consegue fazer, e não enxergar aquilo que Jesus está fazendo na tua vida. Então, enquanto Jesus está morrendo naquela cruz, e as coisas e os sinais estão acontecendo, eles estão enxergando o quê? Uma túnica, e estão discutindo como tratar bem uma túnica. Nós não vamos rasgar essa túnica, nós não vamos partir, porque ela é preciosa, mas estão rasgando o Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. Porque o coração deles está fechado para tudo isso. Então sinais estão acontecendo. Jesus fez maravilhas ali. Eles ouviram falar de Jesus, mas você não vê nenhum tipo de doçura, nenhum tipo de cuidado. Simplesmente eles se tornaram com o coração fechado para aquilo que está acontecendo do lado deles. E eu vou dizer para você, querido, nós vivemos numa sociedade assim, que valoriza mais as coisas do que a pessoa. Que valoriza, querido, de tal maneira as coisas que não enxerga o que está fazendo com os outros para conseguir mais coisas, e não percebe que existem símbolos que representam coisas maiores para a nossa vida. A túnica não é uma túnica apenas, é o chamado, é a ideia, é a representação daquele que é o nosso sacerdote, que é aquele que nos representa. Então você está na igreja, e a igreja não é uma igreja. A igreja é um símbolo de um corpo, de uma noiva que adora ao Senhor. Mas às vezes você está na igreja e valoriza mais as coisas do que a igreja. Pronto, vou embora para casa, preguei. Entreguei o que Deus mandou entregar. Porque a gente só tem olhos para aquilo que é importante para nós. Se o que é importante para você, querido, é que você não está recebendo isso ou aquilo, ou não conquistou isso, eu posso pregar 40 minutos e você não vai ouvir. Mas se você tem olhos para a cruz e tem olhos para Jesus, você vai receber daquilo que Deus quer ministrar na tua vida. Mas na sociedade que a gente vive, é uma sociedade como essa. Ela valoriza o teu carro, mas não valoriza você. Ela valoriza o teu plano de saúde, mas não valoriza a tua saúde. É verdade o que eu estou dizendo? Ela valoriza, querido, o cartão que você usa, a cor do cartão que você usa, mas não valoriza as suas emoções, os seus sentimentos. Ela dá mais valor para um plástico do que para um coração de carne e osso. E essa sociedade é a sociedade que está crucificando Jesus. E é a sociedade que você vive. É a sociedade que só tem olhos para aquilo que importa para ela. Então, às vezes, você está dentro de casa, Jesus... e você não consegue enxergar sua esposa, porque você valoriza mais as coisas do que sua esposa. Já viu isso? E você trata melhor o seu pet do que o seu irmão. Nada contra os pets, eu tenho pets e eu trato muito bem, tenho 2 por sinal. Mas entende? Porque o nosso coração vai se fechando tanto. E às vezes aquele teu irmão, recebe essa palavra, é um símbolo. Estive nu e não me vestiste. Estive com fome e não me deste de comer. Ele é só um símbolo. Quando que você esteve nu e quando você esteve com fome? Quando você não viu aquele que eu coloquei do teu lado como um símbolo de mim mesmo. E se a gente não tomar cuidado, essa sociedade consome a gente. A gente não tem como ficar neutro nessa sociedade. Você está aí. E às vezes o nosso coração vai ficando tão duro, tão duro. Não porque você é mau, me entenda,
mas é porque você é empurrado por essa sociedade para valorizar o tecido e não a pessoa, valorizar a roupa e não o ser humano que veste aquela roupa. E se a gente como cristão de vez em quando não deixar o Espírito Santo vir lavar a nossa vida, meu irmão, a gente vai ficando impregnado por isso. Então tem pessoas na sua família que são humildes, e que Jesus está deixando elas ali para que você possa fazer por elas, como se fizesse a Ele. Mas tem gente que vai passar por você, querido, e não vai dar a mínima para o que você está sentindo, porque elas estão tão impregnadas dessa sociedade, que coisas são mais importantes que pessoas. A única coisa bonita que tinha nessa cena era a capa devia ser linda, mas a cruz era terrível, o sangue era horrível, os pregos quebrando os ossos, a respiração ofegante, o desespero, a angústia das pessoas que conheciam Jesus e que sabiam que Ele estava sendo crucificado sem motivo algum, era horrível, mas a capa era bonita. E essa é uma lição para mim e para você, porque às vezes nós olhamos para essas coisas bonitas que nós achamos da nossa vida e não percebemos tudo o que está acontecendo ao nosso redor. A lição disso é que a gente enxerga aquilo que a gente valoriza. E o que você valoriza hoje? Eu vou dizer para você, você valoriza Jesus na sua vida. Ele é o centro da tua vida. Você sabe o que Ele fez por você na cruz. Você valoriza aquilo que Jesus criou, a graça que Ele nos deu, as bênçãos que nós temos. Porque às vezes a gente se torna tão embrutecido e tão fechado, que a gente não percebe que só temos olhos gentis para as coisas. Eu me lembro de um vizinho que eu tive, que ele cuidava do carro dele, que era uma coisa linda. Toda semana ele lavava aquele carro, punha para fora, lustrava. Era lindo o carro dele. Era um carro velhinho, mas muito bonito. Mas quando você via ele tratando a esposa, eu acho que ele podia ter tratado a esposa como ele tratava o carro. Porque às vezes a gente não enxerga isso. Então você vê gente que é gentil quando namora e o violento quando casa. Quando você conquistou ela, você era tão doce, tão gentil. Só você é meu amor, você é minha linda. Depois que você casou, mulher! Você entende isso que eu estou pregando? Às vezes nosso coração endurece tanto, querido, que a gente não consegue valorizar. E eu vou dizer o que eu creio para você. Nós precisamos de recursos, nós precisamos de dinheiro, nós precisamos de sustento, nós precisamos de tudo isso. Mas valorize as pessoas que Deus colocou na sua vida. Valorize os irmãos que você tem. Valorize a família que Deus te deu. Valorize os seus pais se eles são vivos. Valorize, querido, os seus filhos, os seus netos. Valorize os seus amigos. Teu carro vai ficar velho daqui 4 anos. Ou menos até. Seu salário daqui 2 meses você vai achar que está ganhando pouco. As pessoas que você tem na sua vida, elas merecem sua atenção e merecem o seu cuidado. Esses homens podiam ser gentis como tecido e não enxergar o que estavam fazendo com Jesus. Mas esse texto vai chegar num momento aqui que eu particularmente gosto muito. Me lembro quando criança, esse texto falou muito do meu coração, versículo 25 a 27. Perto da cruz de Jesus estavam sua mãe, a irmã dela, Maria, mulher de Clopas, e Maria Madalena. Quando Jesus viu sua mãe ali, e perto dela o discípulo a quem ele amava, disse à sua mãe: aí está seu filho. E ao discípulo: aí está sua mãe. Daquela hora em diante o discípulo a recebeu em sua família. Eu me lembro quando garoto, eu vi numa pregação sobre esse texto. O pregador falou: como alguém que está sofrendo tanto, está com tantas dores, está tão machucado, tão ferido, à beira da morte, pode parar tudo
pode parar suas dores, pode parar seus sofrimentos, suas angústias. Como que alguém que está carregando sobre si todos os nossos pecados, pode parar e olhar assim e falar: eu vou me preocupar com a minha mãe, eu vou me preocupar com a minha mãe. E eu me lembro que eu estava num momento da minha vida muito difícil. Meu pai tinha saído de casa, eu era um adolescente rebelde. E quando aquele pregador pregando, ele disse: Jesus continua cuidando da sua família. E você faz parte da família dele. E ele continua cuidando de você. Aquilo me trouxe um renovo na minha vida, porque eu entendi que eu estava sozinho, mas tinha um Deus que continuava cuidando da minha família, porque agora eu fazia parte da família de Deus. E se esse Deus que naquela cruz, com toda aquela dor, não esqueceu da sua mãe, e não esqueceu do discípulo que ele amava, ele não esquece de você, querido. Ele não esquece de quem você é. Não importa a pressão que você enfrente nesse mundo, não importa quantas pessoas queiram que você negue a cruz, não importa quantas pessoas e quanto medo eles tinham como discípulo, não importa o quanto ele estava sofrendo e quanto ele carregou os nossos pecados, ele ainda continua cuidando de nós. Ele ainda continua se preocupado com você. E aquilo alimentou meu coração, porque eu entendi, querido, que ainda que eu estivesse num momento da minha vida sem os pais ali, dentro de casa, numa adolescência, numa depressão profunda, Deus ainda estava cuidando. Ele estava preparando pessoas, ele estava dizendo: ei, eu vou levantar aquele para cuidar de você. A ideia aqui é interessante nesse texto, porque você sabe disso. Jesus tinha irmãos. Eu sei que na internet isso vai dar um problema, mas Jesus tinha irmãos. Eles tinham irmãos e tinham irmãs. Eu sei que aquelas pessoas que são de outra denominação, de outra igreja, vão dizer: não, Jesus não tinha irmãos, mas ele tinha. A palavra de Deus fala que os seus irmãos estavam ali à porta, que Judas era irmão de Jesus. Só que o que acontece aqui, não Judas Iscariotes, outro Judas. Amém, queridos? Amém? O Judas da epístola de Judas. O que acontece aqui nesse texto, querido, é que esses irmãos não foram escolhidos por Jesus. Jesus olhou para João, que era o discípulo que ele mais confiava e mais amava, e disse: ó, cuida da minha mãe. Olha, está aí tua mãe. E ele continua cuidando da gente. Ele continua cuidando de você, não importa o buraco que você entrou, não importa a luta que você está passando, não importa o momento que você está enfrentando. Se naquela cruz, segurando todos e recebendo todos os nossos pecados, ele ainda teve tempo de parar e falar: cuida da minha mãe. Ele ainda continua intercedendo por nós, diz a palavra de Deus. Ele está sentado à direita de Deus e intercede por nós. Ele continua clamando pela tua vida, ele continua orando por você, ainda que você se sinta sozinho, ele continua cuidando de você e da sua casa. Eu gostaria que você fosse invadido por esse cuidado de Deus. Eu gostaria que você que se sente sozinho, eu não sei porque eu estou falando tanto isso, mas Deus, o Espírito Santo está me tocando de falar isso. Ele continua cuidando de você. Ele continua olhando para você e falando assim: ei, eu me preocupo. E eu vou levantar pessoas para te ajudar, eu vou levantar pessoas para te apoiar, eu vou colocar pessoas na sua vida que vão ser bênção. Então, depois que isso passou, eu aprendi que eu recebi irmãs e irmãos nessa igreja. Tem gente aqui que é mais chegado do que meus irmãos. Tem gente nessa igreja que é como mãe para mim, como pai para mim, porque Deus não nos deixa sozinho. Ele continua cuidando de nós, e Ele está cuidando de você agora mesmo. Se naquele momento Jesus foi capaz de levantar alguém para cuidar da sua mãe, e ainda lembrou do discípulo que ele amava, ele ainda continua olhando para você e falou assim: eu sei o que você precisa, eu sei o que está faltando na tua vida, e eu no meio da minha angústia conseguiu me lembrar de você. Eu não me esqueço de você, eu sei quem você é. E eu me lembro quando eu recebi essa palavra, então meu coração se alegrou, e eu entendi que Ele nunca vai me deixar, Ele nunca vai me abandonar, que eu nunca vou estar sozinho, porque Ele sempre vai estar levantando alguém, ou Ele mesmo, a presença dEle, para cuidar de mim. Para cuidar de você. Você crê nisso? Você crê nisso? Agora, essa solidão e esse medo
que Jesus enfrentou naquela cruz, essa luta, quando ele disse, que é o texto da semana que vem, Eli, Eli, lama sabachthani, essa solidão, Deus meu, por que me desamparaste? Talvez seja a nossa luta às vezes, de nos sentir assim. Mas eu quero terminar assim e trazer uma palavra sobre isso para você. Você vive um mundo, e eu vivo nesse mundo, que não importa o quanto você conhece de Deus, não importa quantas experiências você tenha com Deus, mas hoje eu vejo casais se separando, hoje mesmo conversando com uma pessoa, dizendo, ela foi embora, 10 anos de cuidado, e ela me abandonou, porque ela disse que agora ela vai ser feliz, e a felicidade dela está lá fora. Nós vivemos nesse mundo, querido, onde que você vai ser pressionado, vai ser empurrado pela sociedade, pelas opiniões, pelos amigos, como eu preguei de manhã, pelos julgamentos que você vive, para que você negue a obra da cruz, para que você negue o que Jesus fez por você na cruz, para que você simplesmente diga, ok, tudo bem, obrigado Jesus, mas eu vou fazer o que eu acho que eu tenho que fazer. E no fundo, as pessoas estão fazendo isso porque elas têm medo. E eu vou dizer do que a gente tem medo. A gente tem medo que a nossa vida acabe, se eu estiver errado você pode falar, e que a gente não tenha vivido, e que nós venhamos a morrer antes de ter feito aquilo que a gente gostaria de ter feito. Então uma chavinha nessa pandemia bagunçou nossa cabeça, e a gente começou a dizer, a gente tem que fazer tudo o que a gente quer, e tem que fazer agora, e tem que ser para hoje. Entende o que eu estou dizendo? Porque a gente tem medo que a gente não tenha futuro, a gente tem medo que a gente não viva para aquilo que Deus tem para nós, e que aquilo que a gente gostaria de viver nunca aconteça. Eu não sei se eu estou pregando para alguém aqui, mas eu sinto que eu estou conversando com alguém. E esse medo vai consumindo a gente, vai pegando a gente por dentro, e a gente começa a querer fazer tudo agora, tudo do nosso jeito. E isso é um jeito de valorizar mais o tecido do que a pessoa. Mas escute o que eu vou pregar agora, porque essa é a parte mais importante. Não é porque você usa uma túnica que você é um rei. Não é porque você pegou essa túnica e sorteou para você e você colocou em você que você tem a autoridade do rei. Você não entendeu o que eu quero pregar? Tem gente que está achando que vai ser feliz e vai colocar uma capa na sua vida, e não é porque você está usando essa capa que isso vai trazer felicidade para você. Não é porque você está usando essa capa que você vai ser realmente aquilo que a capa representa. Ela representa um sacerdote, mas eles podiam usar quanto quisesse aquela capa, que para eles não representar nada, e podiam sortear quanto quisessem, porque ela não representava nada para eles. E hoje você está vendo uma sociedade que está falando isso para você, meu irmão. Use essa capa que você vai ser um rei. Faça dessa maneira que você vai ser feliz. E a gente está com tanto medo do futuro, que a gente está abrindo mão da obra da cruz. Pronto, preguei. Foi difícil pregar essa mensagem. Acho que foi uma das mais difíceis que eu preguei. Eu não sei quantos aqui concordam comigo. Tem tanto medo, querido, do que vai acontecer amanhã na sua vida, que você vai ficar sozinho, que você não vai casar, que você não vai conseguir ter o seu ministério, que você não vai conseguir viver feliz, que você não vai ter dinheiro para a sua velhice, que você não vai prosperar na sua casa, que você não consegue receber tudo que a cruz conquistou para você. Mas eu vou ministrar uma palavra na sua vida que é libertadora agora. Sacrifica o teu medo agora, prega ele na cruz, e reconhece que Deus vai fazer aquilo que você precisa fazer. Tua bênção não está lá,
Tua bênção está aqui na presença do Senhor, meu irmão. Você não vai destruir aquilo que você lutou tanto para construir esse tempo, para pôr uma capa de meninão. Eu acho que só eu entendo as minhas piadas. Uma capa de meninão. Tem um pessoal que quando... Eu estou com 51, eu posso falar disso agora. Eu não podia falar porque eu era mais novo. Chega nos 50, a gente quer ser meninão. Porque a gente tem medo da velhice. A verdade é essa, a gente está ficando velho, a gente sabe disso. É verdade, vocês são novos. E a velhice é assustadora. Graças a Deus que quem já está mais adiante, né? Mas quem está com 50 anos vai entender o 45. A gente começa a falar: meu Deus, eu estou sentindo dor aqui, dor ali, dor lá. Sangue de Jesus, expulsa, faz oração, passa por sal grosso e ainda continua doendo. Mas quer ser livre hoje? Sacrifica os teus medos no altar e valoriza o que Jesus fez naquela cruz. Tira os olhos do tecido e olha para o sangue dele que foi derramado, porque ele preparou para você um lugar, e a casa do Pai tem muitas moradas, porque ele te chamou para você viver eternamente. Eu sei, irmão, eu sei, esse assunto é pesado, é chato, não é gostoso. Eu gostaria de estar pregando hoje assim: assim diz o Senhor, tu viajarás e serás feliz. Seria bênção. Mas a verdade é que você vai viajar e vai ser feliz. Entende o que eu quero pregar? Mas que você vai olhar para aquilo que Jesus fez como o maior tesouro na sua vida, é a maior bênção. Mas o problema da nossa geração é porque a gente não entende, a gente não acredita. A verdade é essa. Nós não, eu sei, eu acredito, amém, você é um privilegiado. A nossa geração não acredita em vida eterna. Como assim, pastor Klaus? Entende o que eu quero dizer? A gente não acredita que a gente vai viver e vai reinar. E eu vou dizer para você o que eu acredito, aí eu vou viajar mesmo. Se eu estiver errado aqui, me ajudem agora. Eu sei que eu não conheci todos os países, conheci muitos países, mas não conheci todos que eu gostaria. Talvez eu não consiga conhecer todos que eu gostaria, mas quando Jesus reinar, no futuro glorioso que Ele tem para a minha vida, eu não vou conhecer países, eu vou conhecer as estrelas, eu vou conhecer o céu. Quantos creem no que eu estou pregando aqui, meu irmão? Então você está com medo do quê, meu irmão? É difícil a gente pregar sobre isso. No futuro glorioso que eu tenho na minha vida, a minha esperança é tão grande. Eu sei que dessa vida a gente não vai sair vivos. Não deu para entender o que eu falei? A gente vai viver muito, amém, meu irmão? Você crê nisso que eu estou dizendo? Mas ninguém vai sair vivo dessa vida. Ou Jesus vai voltar e tudo bem, você vai ser arrebatado, ou ninguém vai sair vivo dessa vida. Amém, querido? Mas a casa do meu Pai tem muitas moradas. Ele disse: eu sou a ressurreição e a vida. Ele disse: eu sou a ressurreição e a vida. Mas aí que está o negócio. Olha que coisa linda. Eu sei que você está bravo, está incomodado, você quer ir embora, mas me ajuda a terminar agora. Quando você sacrifica o seu medo, é aí que você consegue viver. É aí que você pode dizer: agora eu posso viver. Agora eu posso ser feliz, agora eu posso curtir a minha casa. Você não consegue curtir sua casa, não é porque está faltando uma capa nova, é porque você tem medo. Então você chega em casa e fica pensando: o que eu vou fazer amanhã, o que eu vou fazer amanhã, o que eu vou conseguir amanhã, porque se eu não perder isso aqui, se eu vou perder essa casa, se eu perder... Meu Deus, quem te deu essa casa não foi Deus, então curte a casa que Ele te deu, meu irmão. Ele já pagou o preço naquela cruz. Eu quero saber se eu estou pregando para alguém aqui. Se eu estou pregando, levante sua mão, quero ver com quem eu estou pregando aqui. Meu irmão, isso é sério para mim. A gente não está conseguindo viver. Entra na tua casa, pega a tua esposa, joga ela para o alto. Se ela tiver um pouquinho mais pesada, faz com fé, dá certo. Mas curta, porque a gente parou de viver por medo do nosso futuro. Então hoje eu estou dizendo para você: coloca o teu medo do futuro na cruz. Pare de olhar as coisas, os tecidos, e olha por um instante, escute agora,
Pare de olhar as coisas e olhe por um instante o que Jesus conquistou naquela cruz por você. E agora eu estou pregando para aqueles que creem. Ele te deu livre acesso na presença de Deus. Ele te deu o direito de ser livre, de ser feliz, de viver para a glória dele. E Ele diz na sua palavra, querido, que todas essas coisas que a gente sente falta, o alimento, o vestuário, nos serão acrescentadas quando buscamos o reino de Deus. E o nosso Pai sabe que você precisa delas, então não andeis ansioso por coisa alguma, está chegando. Nessa noite eu quero que você saia daqui leve, mas para você sair leve você precisa olhar para a cruz. E você precisa dizer: Senhor, obrigado, porque eu aprendi a valorizar mais a vida que o Senhor me deu do que as coisas que eu tenho. Em nome de Jesus. Você recebe essa palavra hoje? Se Deus está falando com você aí, se você sente a presença de Deus, se você quer selar essa palavra no seu coração, fica de pé no teu lugar. Eu quero orar com você agora. Quero declarar essa palavra agora, querido. Olha para a cruz. Sabe por que as pessoas se desviam? Eu vou dizer por quê. Elas não se desviam porque elas não amam a Deus. Elas se desviam, elas se afastam do Senhor. Se você preferir outro termo, elas se tornam distantes de Deus. Chame como quiser. Por incredulidade. Elas não acreditam que Deus vai as fazer feliz. Então elas acham que tem que buscar felicidade por conta própria. Faz sentido isso que eu estou falando? Elas se afastam de Deus porque elas não acreditam que Deus vai preparar o futuro que elas precisam. Mas deixa eu falar uma coisa para você, um testemunho. Deus preparou a minha família, Deus preparou a minha esposa. Eu sonhei com as minhas filhas antes delas nascerem. Tive um sonho primeiro com uma menina moreninha, depois com uma menina loirinha. E nasceu uma moreninha, uma loirinha. Deus preparou esse ministério. Deus preparou essa igreja para nós estarmos juntos. E eu acredito que Deus ainda tem muitas mais bênçãos para derramar sobre as nossas vidas. Então, querido, pegue a sua incredulidade e ponha na cruz. Ele vai suprir as suas necessidades segundo as suas riquezas em glória. Ele vai trazer a pessoa que você precisa. Ele vai trazer a alegria que está te faltando. Ele vai encontrar e vai trazer a você aqueles que vão ajudar, que vão ser bênção na sua vida, como fez com a mãe dele. Então eu vou começar aqui para a gente terminar agora. Sabe, tudo começa quando a gente entende que a gente tem que carregar a nossa cruz. E carregar a nossa cruz é negar a si mesmo. E quando você diz sim para Jesus, você vai dizer automaticamente não para algumas coisas. Mas você vive num mundo embrutecido, num mundo violento, que valoriza mais as coisas, os tecidos, as belezas. Embora possam segurar símbolos importantes como a família, eles não dão valor nenhum para isso. Mas você que habita nesse mundo, você aprendeu a olhar para a cruz e receber da cruz tudo aquilo que você precisa para você viver. Agora, nesse mundo que a gente vive, querido, a gente acha que não vai ter futuro, que a gente não vai ter esperança, mas na cruz Jesus continuou cuidando e Ele continua cuidando de você. Então você pode agora crucificar o teu medo, porque o teu Deus sabe do que você precisa e Ele está levantando pessoas para te ajudar. Mas nessa sociedade, você vai viver o espírito da incredulidade, que vai dizer para você que você deve se virar sozinho, que você deve se resolver. Mas nessa noite, eu estou crucificando isso, colocando na cruz e declarando, querido, Ele sabe do que você precisa, Ele cuida de você, em nome de Jesus. E aqueles que recebem essa palavra hoje, dá um brado nesse lugar, glorifica, exalta o Rei dos Reis e Senhor dos Senhores, exalta o que Ele fez. Quantos podem glorificar pela vida que Ele te deu? Quantos podem adorá-lo? Adore, 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 adore. Adore! Eu quero fazer uma oração aqui. Quantos entenderam quando eu falei que o medo está desviando as pessoas? Você entendeu? Ficou claro? Eu consegui transmitir? Então presta atenção agora.
Quantos aqui hoje precisam crucificar o seu medo? Levanta bem alto sua mão, eu quero orar com você agora. Ponha bem alto, levanta a mão, levanta a mão. Não tenha vergonha, porque você está nessa sociedade, essa sociedade está falando isso para você. E você não tem ninguém para cuidar de você. Levante sua mão bem alto e diga assim: em nome de Jesus, nesse culto, eu estou sacrificando o meu medo para receber tudo que Jesus conquistou naquela cruz. O céu se abre, a minha visão, o meu entendimento. Eu quero agora quebrar cadeias, porque eu sei que Ele continua cuidando de mim,